João e o testemunho de Jesus. Terceira parte. Seja honesto consigo mesmo ao menos uma única vez na sua vida espiritual. Tudo o que eu relatei e que sou testemunho ocular é mentira? Isto me constitui um inimigo tão somente porque mostrei a verdade? Estaria eu trabalhando contra Deus e a favor de Satanás porque ensino e defendo apenas a verdade? Estou perdido porque deixei de defender e ensinar a mentira institucional para ficar apenas com a verdade bíblica. Nem você e muito menos eu temos poder de mudar ou modificar a verdade, ela é ou deixa de ser, a partir do momento que misturamos a verdade com um pouco de mentira. Isto não fará da mentira ser verdade, e sim, ao contrário, a verdade passa a ser mentira. A verdade é ou deixa de ser. O ser humano tem poder de rejeitar a verdade e ensinar a mentira como se fosse verdade, mas modificá-la jamais. Segundo Coríntios 13, versículo 8. Dentro do texto de Apocalipse 12, versículo 17, é ensinado que a perseguição contra os cristãos começou no ano 538 para poderem chegar ao ano de 1798 e assim enquadrar em sua doutrina como verídica. Na verdade, a perseguição pelo reinado romano começou nos anos 41 a 51 no reinado do imperador Cláudio. Outros imperadores romanos foram mais cruéis, bem na verdade. A primeira tomada de posição do Estado romano contra os cristãos remonta ao imperador Cláudio do ano 41 a 54 d.C. Os historiadores Suetônio e Dione Cássio referem que Cláudio mandou expulsar os judeus porque estavam continuamente em litígio entre si por causa de um certo Crestus. Estaríamos diante das primeiras reações provocadas pela mensagem cristã na comunidade de Roma, comenta Karl Baus. imperioroma.blogspot.com.br. As perseguições contra os cristãos pelo poder romano encerraram-se no ano de 321 pelo Edito de Constantino I. As perseguições só se encerram totalmente depois do Edito de Constantino I, em 321 d.C. Embora só é oficializada como Santa Inquisição em 1186 no Concílio de Verona pela Igreja Católica, o período da Inquisição começou mesmo logo após a crucificação do Senhor Jesus no ano 33 da Era Cristã, pois em seguida iniciou-se uma cruel perseguição, por parte dos imperadores romanos, aos que seguiam a doutrina de Jesus Cristo conforme ensinada pelos seus apóstolos. Isto durou até Constantino, o Grande, que invadiu Roma no ano 313 da Era Cristã e declarou o cristianismo como religião oficial do Império. Azaida.org.br. Foi a partir do ano 361, século IV, que as perseguições sanguinárias e cruéis torturas, mortes e assassinatos, começaram a ser implantadas e implementadas por parte da Igreja Romana a todos que tentavam conhecer a Palavra de Deus, ler ou possuir as porções da Bíblia Sagrada que circulavam na época, combater as suas heresias e ou não reconheciam a sua autoridade como divindade infalível. E não ficaram de fora os judeus, negros e os muçulmanos. Todavia os cristãos genuínos eram tratados com cruel desvelo, com ira dobrada. Estas atrocidades duraram até o século XIX do ano de 1834. Azaida.org.br santainquisição.htm. Como podemos observar esta história que a perseguição contra o povo de Deus encerrou no ano de 1798 a história de carrocinha para enganar quem não busca conhecer a história. Eles inventaram a data de 538 para a perseguição dos cristãos para poderem dar sustentabilidade a uma falsa profecia da volta de Jesus para 1843 e 1844. O que realmente não se cumpriu por ser falso e ainda jogaram a culpa em Deus afirmando que Deus ocultou o erro para aquelas pessoas. Em outras palavras, eles estão insinuando que Deus mentiu, enganou e trapaceou com eles. Quando na verdade foram Guilherme Miller e Ellen White que profetizaram e como não aconteceu como eles previram, jogaram a culpa em Deus e tiraram-a deles da reta. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Eterno não falou? Quando o profeta falar em nome do Eterno, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, está a palavra que o Eterno não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele.
Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Sendo assim, em que consiste ou o que é na prática o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, que é o verdadeiro espírito de profecia, já que não é um dom profético? E que veio à existência no século I e jamais no século XVIII. O que será verificado a seguir, só é verdade para quem crer verdadeiramente na Bíblia, mas para quem crer apenas nas partes que lhes interessa, nunca será verdade. Só é verdade porque foi o próprio Espírito Santo quem o adicionou nas páginas da Bíblia. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5, versículo 6. O testemunho que recebemos das pessoas por natureza é mentira, poderá ser verdade se o mesmo estiver fundamentado na fonte da verdade que é o Espírito Santo. E quando recebemos e cremos no testemunho de Deus, que é o Espírito de profecia, em tudo superior, pois é a própria verdade absoluta, e só crer quem realmente tem o desejo de conhecer os desígnios de Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. 1 João 5, versículo 9. Quem crer de verdade em Cristo como sendo Filho do Criador, passa a ter em si mesmo o testemunho que é o Espírito de profecia, mas quem busca o testemunho por outros meios, está tendo uma crença no falso Cristo, pois está insinuando que Deus é mentiroso e a sua religião verdadeira, bem como sua profetisa. Para uma pessoa ter o verdadeiro testemunho não precisa de religião ou profetas e muito menos crer que são livros. As pessoas que não crer nesse testemunho revelado nas Sagradas Escrituras faz de Deus um mentiroso. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.